Olá, sejam bem-vindos, hein? Está no ar o Troca de Passes desta quarta-feira, depois de Libertadores no Maracanã. Terminou agora, o Flamengo venceu o Internacional no jogo da ida das oitavas de final, 1-0. Vamos falar muito sobre esse jogo, que tem algumas nuances, né? Um primeiro tempo bem diferente do segundo, e a gente vai começar a partir de agora a repercutir essa vitória do Flamengo. Estou aqui com Carlos Eduardo, o Mansur e Alex, além de vocês aí de casa, hein? Hashtag Troca de Passes está aberta, vão lá no X do Twitter, hashtag Troca de Passes, vocês rubro-negros, vocês colorados, mandem pra cá o que é que vocês acharam desse primeiro embate entre Flamengo e Internacional. Vale lembrar que no final de semana tem outro, hein? Mais pelo Campeonato Brasileiro e depois na quarta-feira que vem no Beira-Rio, em Porto Alegre, o jogo da volta. Carlos Eduardo Mansur, por que o Flamengo caiu tanto de rendimento do primeiro para o segundo tempo? Um primeiro tempo que eu acho que foi muito bom do Flamengo e um segundo tempo ruim. É claro que tem do outro lado um time que também melhorou na parte final. Mas por que a mudança de comportamento tão grande de um tempo para o outro, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Assim, eu acho que tem algumas hipóteses, né? A maior delas, o Inter muda a sua forma de encarar o jogo. Sem bola, ele passa a fazer uma pressão de saída de bola que conseguiu incomodar o Flamengo no primeiro tempo. Não que ele não tenha incomodado com a pressão, ele praticamente não tentou, ele defendia muito da sua intermediária para trás, dando aos defensores do Flamengo mais tempo com a bola para a partir daí o Flamengo se organizar ofensivamente. Outra questão, para mim, o Inter consegue, ao se estabelecer mais tempo no campo de ataque, se colocar de uma outra maneira, né? Com o Tabata vindo mais por dentro, junto com o Alan Rodrigues, junto com o Alan Patrick, tendo mais opção de troca de passe, se colocando mais campo adentro no segundo tempo, isso dificulta um pouco. Outra questão que pode ser uma hipótese também para vários fatores podem contribuir para isso. O Flamengo é um time que muitas vezes entra nos jogos tentando impor um ritmo muito alto, de muita pressão, de recuperação de bola rápida, tentando amassar e empurrar os adversários para trás no primeiro tempo. É possível, dentro do que é o calendário do futebol brasileiro, que isso cobre um preço, especialmente na questão da pressão. O Flamengo já chegava um pouquinho mais atrasado no segundo tempo, quando tentava pressionar os volantes do Internacional. O Flamengo já não ganhava tantos duelos, mas eu acho que tem um pouco de tudo. Um pouco da questão, eventualmente, de uma queda física e até técnica do Flamengo na segunda etapa e uma mudança do Inter na maneira de se colocar dentro do campo, tentando fazer coisas que no primeiro tempo ele não fez e conseguindo incomodar um pouco mais o Flamengo. Acho que por aí a gente consegue explicar. Ainda assim, acho que, no todo, claramente o Flamengo foi o melhor time em campo, mereceu ganhar o jogo. Acho que a vantagem mínima ela serve para ilustrar mais o que foi o jogo. O Flamengo foi muito superior no primeiro tempo e acho que o segundo, o Inter teve um predomínio ali de 20, 25 minutos. Depois o Flamengo volta a ter um pouco mais de controle, mas nenhum dos dois lados teve chances claras. A mais clara, inclusive, foi do Flamengo no fim do jogo, podendo ter feito 2-0 no lance do Luiz Araújo. Até porque chance clara o Inter não teve. Ao longo dos 90 minutos, o Inter não teve sequer uma grande oportunidade. Teve uma cabeçada, né, no segundo tempo, mas defendida com facilidade pelo Rossi. Depois, uma batida cruzada que o Rossi também pegou num corte para trás do Vitinho. O Vitinho bate no chão e o Rossi cai para o lado direito para pegar também sem grandes problemas. O Inter fez uma partida, eu acho até que dentro do que se esperava, e como terminou o resultado, eu acho que o Inter tem o que comemorar para o jogo da volta em Porto Alegre, porque perdeu por uma contagem mínima, dentro de casa, com o apoio da sua torcida. É claro que eu tenho a impressão de que o Flamengo não vai fazer o jogo que o Inter fez no Maracanã. Espero um Flamengo muito mais protagonista do que o Inter conseguiu ser no Rio de Janeiro, mas o Inter é muito capaz de conseguir bater o Flamengo pelo placar mínimo e, no mínimo, levar o jogo para a decisão, para o pênalti. Alex, o que te parece esse 1-0, vendo a perspectiva do Internacional? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Hulk está concentrado, meu querido. Abraço, um beijo para você, meu irmão. Primeiro de tudo, se você for olhar resultado, é um resultado, acho que ok. Para todo mundo que vier jogar com o Flamengo aqui, é um resultado, um gol só de diferença. É uma vantagem importante, porque o time do Flamengo é muito bom. Porém, você vai trazer para casa, realmente é algo dentro desse possível. E possível por quê? O segundo tempo que o Inter
ele realmente tem mais ação, ele mostra que ele pode jogar de igual para igual, quase de igual para igual, se ele quiser. Isso eu falo quase porque pode ser que isso durante 90 minutos ou não, depende por quanto tempo. O Inter, no primeiro tempo, ele ficou realmente muito... Dava a impressão que mesmo com a posse de bola e volume do Flamengo, não tinha aquelas chances tão claras. Mas é óbvio que você fica marcando muito perto da sua área um time tão bom quanto o Flamengo. Essa bola, quando recuada para os zagueiros ou os volantes ali, seja Jorginho ou Alan, o Inter não ia pressionar, então ficava muito à vontade o Flamengo. E uma hora você vai criar. Porém, o gol acaba saindo de bola parada, né? Você acaba pagando esse preço. Mas o Inter deixou muitas oportunidades de poder realmente forçar o erro, tirar o conforto do Flamengo, como quando você vai jogar contra times bons, você precisa fazer, mesmo marcando médio ou baixo, como o Inter fez nesse primeiro tempo. E no segundo tempo ele pressionou, ele incomodou um pouco mais, ele tirou essa zona de conforto do Flamengo. Aí o Flamengo ele vai errar um pouco mais, aonde tem uma bola no zagueiro, tem alguém correndo atrás para fazer isso, então isso é possível fazer, né? Mas dentro de um jogo, atenção, desse primeiro jogo jogando fora, o Inter traz algo realmente para casa, que ele é possível sim de reverter. Imagino que o jogo no Beira-Rio deva ser melhor do que esse. Para mim, assim, ninguém sai inteiramente satisfeito do jogo e ninguém sai de mãos vazias desse primeiro jogo. Acho que é uma boa análise. O Flamengo não constrói uma vantagem do tamanho que nos melhores sonhos dele ele gostaria de pelo menos mais um gol para ter ali uma gordura, uma margem maior. O Inter não sai vencedor, sai em desvantagem, inicia o jogo do Beira-Rio eliminado da Libertadores, mas também sai do Maracanã com uma vantagem que em um gol ele está absolutamente igualado na situação. E diante da dificuldade que ele teve para jogar no primeiro tempo, sair com um gol, acho que não chega a ser um desastre para o Internacional, que não teve assim aquela bola que ele vai ficar lembrando que ele poderia ter finalizado melhor para empatar o jogo. Então, acho que diante disso, é mais ou menos por aí. Ninguém sai de mãos vazias, ninguém sai totalmente satisfeito. E o confronto completamente aberto. Né? Para a segunda partida, lá em Porto Alegre, na quarta-feira que vem. Imagino com o Beira-Rio também absolutamente lotado. Deixa eu colocar aqui para vocês os números do jogo, né? O que foi, em termos numéricos, esse Flamengo 1, Internacional 0 no Maracanã, diante de 68 mil pessoas, 68.400 pessoas, um grande público para esse jogo em que o Flamengo venceu por 1-0. Posse de bola, estava quase 80% no primeiro tempo, né? No fim, o Inter conseguiu melhorar um pouco, mas o Flamengo teve 64% contra 36%. Total de passes trocados, 625 do Flamengo, 302 do Internacional, mais que o dobro. Passes certos, 88%, o Inter melhorou o índice no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo estava abaixo de 70%. Né? O Inter errando muitos passes, também pela pressão muito bem feita pelo Flamengo nos primeiros 45 minutos. Finalizações, 11-4, sendo que dessas 11, apenas 2 no segundo tempo. O Flamengo finalizou apenas 2 vezes no segundo tempo apenas. No gol, foram 4 finalizações do Flamengo e 2 do Internacional. Mudando a página, impedimentos 4-0, escanteios 4 do Flamengo, 3 do Inter, desarme 6-16 para o Inter, faltas cometidas 11 do Inter, 10 pelo Flamengo, cartões amarelos 1-1. No mapa de calor, dá para ver que o Flamengo usou bem mais o lado esquerdo do que o direito, né? Eu acho que a presença do Samuel Lino por ali talvez explique um pouco o porquê do mapa de calor dessa maneira, mano. Assim, pela forma de defender do Inter, estava muito claro que o jogo caminhava para os lados do campo. O Flamengo também não tinha o Arrascaeta, que é o jogador que consegue se mover mais ali entre volantes defensores do adversário para dar mais essa opção do jogo por dentro. Ele ataca muito a área hoje em dia, é quase um segundo atacante por vezes. Mas ele é o jogador que se move melhor ali. Com Plata e Bruno Henrique mais por dentro, o Luiz Araújo partindo da direita e o Samuel Lino pela esquerda, o Flamengo tinha esses jogadores por dentro, jogadores de muita movimentação, de tentativa mas com muita tendência também, por vezes, de se mover para os lados. E o jogo, mesmo a forma de defender do Inter, empurrava o jogo para as pontas. O Flamengo não tinha hoje o entendimento que parecia muito promissor nos últimos jogos do Emerson Royal com o Plata pelo lado direito. Quem começava por ali era o Luiz Araújo. Talvez até pela lesão do Emerson Royal no começo do jogo, né? Aparentemente ele não estava 100%, depois
do tornozelo. Com 20 minutos ele se imaginou até que ele ia sair. Exato, quando ele pediu permaneceu atendimento. no primeiro tempo até o intervalo, né, quando foi substituído pelo Varela. Talvez tenha também afetado em algum aspecto esse primeiro tempo do Emerson. E também o fato de o Flamengo gerar muita vantagem do lado esquerdo, né? Com o Samuel Lino, com o Alexandre, por vezes com algum dos meias ou algum dos atacantes chegando para tentar fazer combinações por ali. O Flamengo movia a bola rapidamente até gerar o espaço, inverteu o jogo para o lado em que ele conseguia construir. Quase todas as construções do Flamengo pelo lado do campo. E por ali o Flamengo conseguiu construir mais e o lado esquerdo foi onde teve. E quando o Inter, após tomar o gol, ameaça sair um pouquinho mais e o Flamengo recupera a bola, aí era muito tentador acionar rapidamente o Samuel Lino, que é o jogador que tem essa capacidade de velocidade, de arrastar, de conduzir a bola com força, com drible, para tentar construir os contra-ataques. Foi um momento que o Inter talvez até tenha sido um pouco mais vulnerável no jogo, né? Entre sofrer o primeiro gol e o intervalo. É porque os dois times, nesse sentido, eles atacam com bastante gente, atacam com os dois laterais. E lógico, se você perder bola, você vai ter isso. O Flamengo, ele está mais bem posicionado para um contra-ataque, né? Esteve, pelo menos, no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, lógico, teve uma puxada ou outra, uma possibilidade, né? Nem que levou perigo, mas você para jogar, você vai ter que abrir mão de algo, né, cara? Então, se você não tiver na sua noite mais feliz, o Flamengo na frente do placar, ele vai poder querer utilizar. E tanto por isso que os impedimentos, apesar que teve no primeiro tempo também, mas você vê que no segundo tempo ele vai tentar algumas jogadas e o Inter um pouco mais na frente para tentar atrapalhar. Se a gente pensar pelo copo mais vazio, né, eu acho que o Inter fez um primeiro tempo absolutamente inoperante, né, quase não conseguiu jogar, o Flamengo tomou as rédeas do jogo, foram 9-1 em finalizações no primeiro tempo. Pouquíssimas ações de frequentar o campo de defesa do Flamengo. Quase não viu a área do Rossi, né? E no segundo tempo, para mim, apesar da melhora do Internacional, uma atuação muito decepcionante do Flamengo, né? Porque o Flamengo fez um segundo tempo muito ruim. Acho até que é difícil dizer, né? Mas eu tinha até a impressão de que o Felipe fosse agir mais cedo. Quando percebeu logo ali nos primeiros 10, 12 minutos que o Inter já havia melhorado, o Flamengo perde um pouco o controle do jogo, não conseguia sair de trás, a fluência com que a bola rodava no campo já não era mais a mesma. Achei até que ele demorou um pouco a mexer no time. Não ficaram com essa impressão, não? Bom, não sei se demorou. Acho que foram 20 minutos ali de dificuldade, ele mexe aos 25. Acho que quando ele mexe com a entrada do Cebolinha e do Carrascal, ele reacende um pouco a capacidade de pressionar do Flamengo. Acho que estanca a maior dificuldade do Flamengo a partir das trocas dele. Acho que a partir dali o jogo vai para o final com equilíbrio e com o Flamengo, até terminando o jogo, os últimos 15 minutos, o Flamengo que voltou a ter mais controle, até com a melhor chance do segundo tempo no lance do Luiz Araújo já perto do fim. O Inter, para mim, tinha uma dificuldade no primeiro tempo, que o Inter não conseguia, como o Flamengo colocava muita energia do jogo nessa pressão de saída do Inter, o Inter não conseguia sair por baixo, tinha muita dificuldade, o jogo estava acontecendo muito perto da área dele. Quando ele recuperava a bola, conseguia um desarme, ele não conseguia sair por baixo. Tentava muitas vezes o jogo direto para o Ricardo Matias. Mas quando o Ricardo Matias ganhava a primeira, ou ele perdia a primeira bola, né? Porque o Flamengo tem defensores bons acho até que, em parte, também pela agressividade pelo lado, a entrada do Emerson Royal também tem a ver com um pouco mais de estatura, porque imagino até que o Felipe já imaginava que o Inter fosse tentar sair com bola mais alta quando não conseguisse passar pela pressão do Flamengo, mas ou o Flamengo ganhava essa primeira bola ou ganhava a segunda. Mesmo que o Ricardo Matias conseguisse escorar a primeira, a bola caía ou com os volantes ou com o outro defensor do Flamengo. Então o Inter não conseguia se estabelecer no campo de ataque muitas vezes no primeiro tempo. No segundo, quando ele começa, ele e Inter, a pressionar e fazer o jogo acontecer um pouco mais no campo ofensivo, aí eu acho que o Inter sobrevive, respira mais no jogo. Mas o Inter se defendia. E o que me chama a atenção nesse Flamengo, até agora, do Felipe Luiz, é que eu adorava o futebol do Felipe Luiz. Sim. Inclusive defendi que ele não devia ter saído da seleção quando o Marcelo voltou, na Copa de 18, etc. Eu adorava. Achava ele menos técnico, porém mais consistente que o Marcelo. Marcelo mais jogador com bola, mas Felipe mais técnico, marcava melhor. Se eu pensasse no Felipe como jogador, como seria um time com a cara do Felipe? É isso. Não quer dizer que vai ser diferente, que ele não vai se desenvolver como técnico, até porque ele está começando como técnico, ele vai desenvolver muito. Porque ele trabalha muito e é muito inteligente. Mas o time tem muito a cara do Felipe jogador. De marcar duro, de ser extremamente competitivo, de pouca oscilação.
às vezes até menos criativo do que podia ser. Porque isso não condiz muito com o discurso dele quando assumiu o Flamengo, né? Eu acho que condiz. Ele tá Eu só acho que é uma construção. E o começo foi mais empolgante em relação ao espetáculo. Tinha mais a ver com o discurso dele. Tanto que no começo... Quando tiveram inconsistente quando a gente viu na primeira fase da Libertadores. No ano passado, quando ele assume, em setembro, né? Vai fazer um ano no mês que vem, Copa do Brasil contra o Corinthians e tal, e o time encanta no começo. Inclusive, a comparação era com a memória de 19. Jesus, Mas a gente tem que também levar em consideração que os times se preparam mais para enfrentar o Flamengo. Então, assim, o efeito novidade daquele trabalho já passou. Agora é o efeito consistência. E o time é indiscutivelmente consistente, né? Corre pouquíssimos riscos, talvez não crie tanto quanto as pessoas esperam, mas está quase sempre em vantagem dentro das partidas, né? E tem uma coisa também, começa muito nessa cobrança, né? Há quanto tempo existe uma cobrança de que o técnico do Flamengo tem que ter a tal cara do Flamengo, que ele tem que jogar, tem que ter a bola e tentar replicar o que já foi visto no já longínquo 2019. E no começo ali o Felipe, eu acho que é início de trabalho, e também não tinha muito o que treinar para apresentar, então é assim, vamos no intuitivo de um time que tem a bola. Acontece. Hoje, a ideia já é outra. Não é que hoje o time buscou ter a bola para criar, e aí ele está tendo um pouco mais de dificuldade, não está replicando o que falou. Para mim, a escalação do Bruno, inclusive, ela passa por ter 4 jogadores, é Samuelino, é Bruno, é Plata e é Luiz Araújo. Subindo, sufocando. O Inter praticamente... Você não viu o Alan Patrick em campo no primeiro tempo. Não viu, porque a bola não entra na primeira linha que dirá chegar no Alan Patrick. Então estava muito claro que o Bruno entra por ali. Sim, bola aérea também, que é uma arma do Flamengo e é uma fragilidade do Inter. Mas muito para ter esses 4 homens lá para sufocar. Então não é que partiu de ter a bola e circular para criar. Partiu de sufocar e é uma característica dele. E não dá para dizer se é errado ou não. É o jeito dele, como o Vitor estava definindo aqui agora. E tem dado certo. Sim. O primeiro tempo do Flamengo com essa proposta, ele costuma dar muito certo. Contra o Galo na derrota em casa, deu certo. Teve a falha pontual, que saiu o gol do Galo. Contra o Galo na volta, o Pac pontuou. Sim. Deu certo. Ótimo primeiro tempo. Hoje, deu certo. Em outro jogo, então assim, não dá para sentar e falar, mas o que me preocupa, assim, me preocupa não, que eu olho para o time do Flamengo é que, de novo, dentro daquela checklist ali, boa do Jean até das coisas que se repetem, é um segundo tempo que cai. Cai porque as opções do banco ainda não estão prontas, como o Carrascal, cai por uma questão física do ritmo que se tentou imprimir no primeiro tempo, cai porque o adversário também começou a notar e o Inter também se lança um pouco mais, parece que respeita muito, no primeiro momento, essa pressão. Isso eu acho que dá para discutir. Agora, é o jeito do Felipe e é um jeito que você pode gostar ou não, mas o que o João falou. E no final das contas, é a vitória também. Você vai ter o tropeço contra o Galo por um erro pontual, que hoje também teve uma bola de segundo tempo, eu repito, correu ali um risco que eu acho que não precisava no momento de mais volume do Inter. Mas você tem uma cara. O Flamengo, a gente sabe como é que ele vai entrar em campo hoje para tentar se impor. E aí, mas queria que jogasse mais com bola, fosse mais... O Arrascaeta não estava em campo, você tinha quase que um buraco aí, que talvez a solução fosse meio pressionar para ter a bola. Não ter a bola para tentar criar de um setor de criação, talvez... O Calçade está com a gente já. E partindo do princípio que quase todos os times no Maracanã vão jogar contra o Flamengo com a linha mais baixa, você tem que incomodar a saída desse time. E a melhor maneira é você deixando o Pedro no banco, em alguns momentos o próprio Arrascaeta, o Felipe deixa no banco também para ter um início mais pressionante e colocar os jogadores mais intensos que ele tem, que é o que ele fez hoje. Vamos acionar o Paulo Calçade chegando com a gente nesse linha de passe. Calçade, tudo bem aí com você, meu querido? Acompanhou o jogo em loco, a nossa transmissão aí na ESPN, no Disney Plus. O que você achou da atuação do Flamengo, hein? Satisfatória, saiu com a vitória, ok? Ou foi uma boa atuação do Flamengo? A atuação que ela é registrada pelo placar. Ele ganhou o jogo. Porque se não ter o gol da bola parada, a gente estaria falando de 1-0. Só falar rapidamente desse primeiro tempo de Flamengo e Inter. Amanhã estarei no Seleção Sport TV. Então a gente vai falar muito desse jogo de hoje também. Vou falar um pouquinho daquilo que eu pensei no primeiro tempo, rapidamente, porque, volto a repetir, amanhã estarei no Seleção Sport TV. Olha que camisa linda dessa da Sampdoria. Relíquia, né? Um desses jogos aí, eu acho que eu estava na Fiorentina, eu troquei com eles. Vamos lá. Flamengo atropelou o Inter no primeiro tempo. 1-0 foi pouco. Sendo bem didático mesmo. Assim, resumo rápido. Flamengo atropelou. O Inter, o Vitão deu uma entrevista antes de começar o jogo e falou que iria propor jogo, tal, medida do possível. Se eu não me engano, foi mais de 80% de posse de bola, só deu o Flamengo. Uma outra postura dentro de campo, são dois times completamente diferentes, pelo menos nesse primeiro tempo.
Um Flamengo que entrou roubando, competindo, roubando bola, pressionando, marcando alto, sabe? Com ideias claras, principalmente ofensivas. O meio-campo ganhou o jogo, a zaga ganhou de um cara que tem 2 metros de altura, ganharam todas as bolas do cara no alto, no baixo, tudo. Então, assim, que primeiro tempo do Flamengo de manual, se eu posso dizer assim. Mas fez um gol só, então, obviamente, está aberto. Está aberto, tudo pode acontecer no segundo tempo. Mas o primeiro tempo do Flamengo, realmente, um primeiro tempo de um time... Primeiro tempo do melhor time, pelo menos hoje, que joga futebol no Brasil, né? Não pode pensar, o Flamengo é o melhor time. É o time que melhor joga futebol no Brasil hoje. E estava devendo, assim, um bom jogo como esse. O primeiro tempo foi um jogo que a gente espera do Flamengo, desse bom time do Flamengo. E que gosta de guardar contra o Inter, irmão. Ele gosta de guardar contra o Inter. Que loucura, o Bruno Henrique. Que jogo gostoso, velho. Que jogo bom, mano. São esses jogos aí que dá vontade de voltar a jogar bola, velho. Jogo grande. 2 times bons, jogando, tentando jogar e tal. Aí, ó. Luiz Araújo, escanteio, o Bruno Henrique toma, receba, pai. Olha lá. Ele gosta de fazer gol contra o Inter.